Booktuber. Você conhece essa profissão? Não? Nunca ouviu falar? Deixa eu te ajudar então. Sabe quando aquele seu amigo que gosta de ler te envia um vídeo falando sobre um livro que é um mais recente lançamento e essa pessoa que está falando no vídeo sabe absolutamente tudo sobre ele? Ou quando você está procurando a sua próxima leitura e joga na barra de pesquisa do YouTube recomendações literárias e acha vários vídeos falando sobre o assunto? Pois então, esses são alguns dos ofícios dos booktubers, influenciadores digitais que falam sobre livros aqui na plataforma. Mas assim como tudo nessa vida, para algo se consolidar é preciso passar por várias transformações. E com esses profissionais não foi diferente. Quer conhecer mais sobre a trajetória dos booktubers e entender todos os detalhes por trás dessa profissão? Então vem comigo que em Literatube eu vou te mostrar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Manuela Roque e vou estar com vocês nessa jornada de conhecimento sobre a profissão do booktuber, que é muito nova, mas ao mesmo tempo vem dominando o cenário literário brasileiro. E nada melhor do que dar início a esta série em um dos locais de maior incentivo à leitura na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, a Biblioteca Municipal. A Biblioteca Municipal de Ponta Grossa foi criada no ano de 1940. Mantida pela Prefeitura, com gerenciamento da Fundação Municipal de Cultura, a biblioteca disponibiliza à população cerca de 70 mil exemplares para empréstimo e leitura no local, entre livros, jornais, revistas e gibis. Um local completo para quem gosta de ler e, principalmente, para ter a chance de conhecer as histórias faladas pelos booktubers em seus canais literários. Mas antes de falarmos sobre a profissão em si, precisamos voltar alguns séculos atrás no passado até a raiz deste trabalho, que nada mais é do que o jornalismo cultural e a crítica literária. A série ouviu um especialista no assunto para contar um pouco mais sobre esse percurso histórico. O jornalismo cultural é basicamente crítica, né? A origem dele, né? E eu acho que está como parte do processo civilizatório. Não só a crítica literária, como a crítica de arte, elas vão aparecer como uma forma de o Brasil se sentir realmente uma nação. Tanto que a gente vai ter os registros já no século XIX, né? E uma grande história da crítica no Brasil. Então, assim como outros grandes processos culturais, esse não desapareceu, né? Ele continua, de alguma maneira, migrou para outros lugares. Com a chegada do novo milênio, o jornalismo cultural vai se modernizando e, por consequência, a crítica literária também. Os jornais ficam cada vez menores e a crítica perde espaço nas páginas. E quem as escreve também muda. Então tem um mundo circulando aí na literatura lida por jovens e que tem a necessidade da crítica como uma confrontação daquilo que você leu e daquilo que você talvez não tenha enxergado, mas que não é mais mediada pelo crítico hierárquico, né? Que é aquele que mereceu se tornar crítico depois de ter passado por inúmeras etapas dentro do processo, tanto no mundo da literatura como no mundo do jornalismo. Mas foi com a chegada de um fenômeno inesperado que o jornalismo cultural enfrentou uma transformação sem precedentes. A chegada da internet revolucionou completamente a estrutura da produção jornalística. A agilidade, dinamismo e imediaticidade da produção fez com que os jornais impressos decaíssem e a interação com o público se tornasse cada vez mais próxima. E essa interação foi decisiva para os rumos da crítica literária. Tudo que está ligado à cultura encontrou na internet um espaço privilegiado. Assim. Acho que eles se acomodaram muito bem, o pessoal de todas as artes, no mundo da internet, porque ali as pessoas começaram a encontrar os seus grupos de discussão e emerge uma nova forma de crítica, né, que ela não é mediada pelo jornalista cultural ou mesmo pelo crítico agregado ao jornalismo cultural, mas pelos críticos que emergem nesses grupos. Com a consolidação das redes sociais, o jornalismo percebeu que se tornava cada vez mais difícil concentrar a produção de conteúdo noticioso apenas nos veículos de imprensa. Do dia para a noite, qualquer pessoa que tivesse uma conta online se tornava não apenas um receptor de informações, mas também um emissor delas. E é nesse meio de comunicação em abundância que surge uma nova plataforma, capaz de armazenar pensamentos, gostos, interesses e principalmente conteúdos produzidos pelos próprios usuários da internet, tudo em apenas um lugar. Sim, estamos falando deles, os blogs. Me chamou muito a atenção um marco que foi o da revista The New Yorker, né? Que New Yorker. Ela estava falida e com uma dívida imensa, uma revista centenária,
muito ligado ao grupo que envelhecia, quer dizer, eles não conseguiam atrair jovens para essa revista. E o David Remnick, que era um repórter internacional, ele cobriu a queda da União Soviética, tal, ele não tinha o perfil da New Yorker, né? E ele vai trabalhar na New Yorker com esse olhar de alguém que conhecia o mundo. Ele teve a grande sacada de trazer críticos literários jovens, porque se eu vou fazer uma crítica de um livro, a música que me lembra aquele livro, as minhas referências, todas são muito distantes dos leitores jovens. Agora, se você faz uma crítica literária, você vai dizer, ler esse livro é como escutar Lana Del Rey. Sei lá, alguma coisa assim. Uma referência que o crítico tradicional, que geralmente era alguém que tinha passado por uma hierarquia, ele não tinha essa pegada. Então o David Remnick, ele percebeu isso e ele salvou, né, a New Yorker por meio dos blogs comandados por críticos literários jovens que migraram naturalmente para o impresso. Ela tem uma assinatura muito barata. Então, digamos que a New Yorker é um estudo de caso. E se você olhar esse modelo, essa tática, também entrou nas editoras brasileiras, né, que hoje tem 4 ou 5 áreas dedicadas ao público juvenil, que é um público que até os 17 anos ainda compra literatura, né? E eles têm aí o influenciador digital. Os influenciadores digitais passam a dominar as redes sociais, criando contas e perfis nas mais diversas plataformas e somando números cada vez maiores de inscritos e usuários que os acompanham nelas. É muito interessante assim, esse movimento. Eu acho que ele é um pouquinho menos palpável para a gente quando você olha de fora, e não é em tiragem, não é propriamente em audiência, mas é pela zona de influência. E daí vai criar esse movimento, né? Dentro da crítica literária, né? Porque ela é uma necessidade, ela é onde se fecha o processo cultural, né? Quer dizer, eu consumo o livro, eu leio o livro, mas eu quero falar sobre ele. Enquanto eu não falar sobre o livro, não aconteceu o processo cultural. E daí você precisa da voz do crítico com o qual você se identifique. Uma dessas plataformas, por exemplo, é o YouTube, voltado especificamente para a produção de vídeos. É um lugar onde você vai encontrar vários formatos para uma mesma informação. Você quer ver um vlog sobre aquilo, você quer ver uma receita sobre aquilo que você está procurando, né? Você quer ver, sei lá, alguém falando informalmente ou mostrando, enfim, vai ter conteúdo de tudo quanto é tipo de formato, de canais que são gigantes, canais que são pequenininhos, vídeos caseiros. Então, acho que foi isso que me chamou a atenção na época quando eu comecei no YouTube, há 9 anos atrás. Então foi um momento em que eu olhei para aquilo e falei, nossa, mas tá tudo aqui, fácil, né? Como assim? Que antes era só Google, né? E aí depois vídeos, então tá tudo ali em vídeo. Ao invés de você ter que ler ali uma informação, você clicava no play e pronto, tava ali a pessoa te mostrando alguma coisa, né? Então acho que é uma rede que traz muita gente que busca um conteúdo às vezes mais completo ou mais complexo, mas é uma rede que assim, eu realmente me apaixonei e apesar de também estar em outras redes, né, hoje eu também tenho como minha segunda rede assim, do coração o Instagram e tal, eu ainda realmente fico ali firme e forte com o YouTube, porque é o meu xodó. Nada do que é realmente importante foi construído de forma sólida socialmente desaparece. Ele migra. Ele migra para outro formato, outra escala, né? Eu não acredito no desaparecimento. Eu acho que ainda é muito prazeroso ler uma crítica, o olhar de alguém sobre um livro. Essa crítica, esse direito à crítica que emerge na internet. Eu não quero ler sozinho, eu quero ler com outras pessoas. O que eu quero ler com outras pessoas? Eu quero a crítica dela. Talvez ela seja menos especializada, ela é mais espontânea. Ela está cercada de outros saberes que não são os saberes só os instrumentais da crítica literária. Ela vai cruzar com a antropologia, com a sociologia, com o zeitgeist nosso, né? Hoje, o que a gente está vivendo. E ali nasce o processo cultural. Então, se isso não é crítica, o que é? Né? É crítica também. Em outros termos, né? Talvez com mais liberdade. Mas eu acho que emerge o crítico. Emerge nesse grupo quem tem mais autoridade sobre aquele assunto, entendeu? Quem é capaz de estabelecer as melhores conexões. E assim nasce oficialmente a profissão de booktuber, tendo o livro como seu protagonista nos mais diversos conteúdos. Visto isso, algumas questões começam a permear o assunto. Como os booktubers vêm ganhando espaço no mercado de trabalho e colaborando tanto para o crescimento do mercado editorial como para o aumento do público leitor?
É em busca de responder essas e outras perguntas que entramos em contato com 2 booktubers aqui do estado do Paraná para compartilhar mais detalhes sobre a realidade desta profissão. Meu nome é Victor Almeida, sou do canal Geek Freak, eu tenho 29 anos e eu sou booktuber e paranaense. Meu nome é Beatriz Paludeto, eu tenho 26 anos e eu sou booktuber paranaense. Oi! Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre livros que eu me arrependi de comprar. Aquele livro que foi no impulso, né? A gente foi lá, pegou. E hoje começamos os nossos típicos vídeos de final de ano, onde eu vou falar sobre as melhores leituras, as piores leituras, livros que eu quero ler ano que vem. Eu sempre fui muito incentivado a ler pelos meus pais. O meu pai, todo domingo a gente ia nas banquinhas assim da cidade, ele me comprava 2 gibis, eu tinha uma coleção de gibis que ficava embaixo da cama. Meus pais, eles são professores, sempre teve livrinhos e coisinhas, minha mãe contava história e tal. Então eu tive essa base. Até que a minha mãe me apresentou meu primeiro livro, que foi O Meu Pé de Laranja Lima, que eu amo demais, e eu gostei muito da experiência. Eu fui lendo aos poucos, mas leitor voraz mesmo, lendo loucamente, só quando eu acabei descobrindo o próprio BookTube. Eu só realmente peguei o gosto pra leitura, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, que daí foi com um Crepúsculo que eu comecei a ler. E aí eu gostei muito, porque eu vi que era mais legal que o filme. O filme era muito bom, mas o livro era muito mais legal que o filme, porque passava na minha cabeça. Eu acompanhava muito vídeo de jogo, videogame na internet. Um dia um vídeo de videogame acabou levando para um vídeo literário, e eu conheci, e eu comecei a assistir um atrás do outro, porque o algoritmo do YouTube vai te levando por 30 vídeos iguais, e eu fiquei apaixonado assim por esse universo de BookTube, não sabia que existia e eu já gostava um pouquinho de ler. E daí eu falei, nossa, o que mais de filmes legais que eu posso ler? Então foi isso, no começo eu li bastante livros de filme que eu assisti. E daí eu tive essa ideia de chamar 2 amigos para fazer um canal junto comigo. Na época eu tava um pouquinho com vergonha de fazer sozinho, e a gente criou Olhos de Ressaca, que foi o meu primeiro canal. Mas o canal realmente é muito trabalhoso, e o pessoal começou a fazer faculdade, trabalho, estudo, então a gente acabou seguindo separadamente. Daí eu fui pro meu canal Geek Freak de hoje. Isso foi cerca de 2012, por aí, 2012, 2013. Já tem 10 anos já. De canal mesmo são 8, 9 anos, mas que eu acompanho uns 2 anos na surdina sem produzir nada, só assistindo mesmo. Quando eu tava, acho que no último ano da faculdade, antes de fazer o canal, eu pensei, eu quero fazer um blog, principalmente porque eu queria exercitar a minha habilidade de escrita. Eu lembro que eu fiz esse blog, eu escrevi 7 posts, e aí depois que eu já tinha escrito 7 posts, eu comecei a lançar um por semana. E aí foi isso, daí eu comecei a falar de livros, de resenha, daí eu resolvi ir pro YouTube. Por um tempo eu tive um blog junto com o canal, mas foi bem no comecinho e durou pouco tempo. Eu acho que o canal ele me ajudou a ter uma visão crítica das leituras e entender um pouquinho o meu perfil, a minha personalidade, o que eu gosto, o que eu não gosto. E eu vejo assim, eu assisto meus vídeos antigos e eu falava, nossa, gostei muito desse livro. Eu só falava isso, não falava muito, não tinha muita opinião formada, assim, e foi legal ver esse crescimento e cada vez encontrando mais aspectos do livro que eu gosto, que eu não gosto, coisas pra pontuar, coisas pra comentar. Então, quando eu entrei no BookTube, eu tava meio isolada. Daí eu comecei a pesquisar alguns livros, algumas outras pessoas estavam tentando fazer, tipo, a mesma coisa que eu. Daí eu descobri que tinha muita gente. Mas, assim, a comunidade de BookTube, o meu contato, assim, de entrar nesse grupo foi o Victor. Ele entrou em contato comigo e aí a gente começou a conversar. E daí a gente meio que virou esses amigos, assim, de BookTube. Grande parte das pessoas que eu comecei a acompanhar naquela época hoje não fazem mais vídeos literários. Isso, a comunidade foi mudando bastante, foi entrando gente, foi saindo gente. Eu acho que a comunidade de livros ela é muito grande
Então, tem vários nichos, tem várias panelinhas, assim, a gente diz, porque a gente vai se aproximando de... Às vezes, nem sempre as pessoas que leem a mesma coisa que a gente, mas às vezes quem se identifica com uma abordagem, pensamento e tal. Então, cada dia mais tem mais gente, mais grupos formando, então é uma book rede muito gigante. Eu falo, na verdade, de todos os livros que me despertam interesse. Então, eu leio de tudo, assim. Eu acho que eu até sou meio que no meio, meio que uma coringa. Talvez eu não tenha uma cara oficial, assim, tipo, o Geek Freak lê esses livros, igual tem muitos canais que são mais nichados, pessoal que só lê romance, que só lê thriller. Eu acho que eu passeio pelos gêneros, mas eu fico um bom tempo naquele gênero. Então agora, na minha fase atual da vida, eu tô gostando muito de ler dramas, livros de ficção adulta, passei pelo romance, agora gostei bastante, gente, tinha uma prateleira de romance ali em cima. Um dia eu posso estar lendo muita ficção científica, no outro dia eu posso estar lendo muito romance, no outro dia eu posso estar lendo muito terror, no outro dia eu posso estar lendo não ficção, assim, umas coisas aleatórias. Mas eu já tive muitas outras fases. No começo do canal eu gostava muito de distopia, eu gostava muito de fantasia. Fantasia eu trouxe comigo até hoje. Então eu acho que o meu público já entendeu que eu sou de lua. Que vai me seguindo e vai vendo, uma hora eu tô aqui, uma hora eu tô ali, eu não tenho nada muito fixo, muito parado. Meu canal é meio para compartilhar livros que eu gosto de ler, que podem ser diversos. E isso pode atrair vários tipos de pessoa, mas tem vários nichos que são bem focados. Então tem nicho focado só em romance, tem agora os nichos só em romance erótico, que daí já vai funilando as coisas. Tem gente que fala só sobre livros de terror. E é interessante porque a comunidade de leitores, eu vejo que, principalmente a maioria dos leitores são jovens. E a maioria do público da Book Rede, assim, em geral, é jovem. E aí, quando eles vão ficando mais velhos, eles vão afunilando mais o gosto deles. Então, no começo, quando a gente é novinho, a gente tem muito senso crítico, tudo a gente ama, né? E aí, depois a gente vai vendo o que mais tem a ver com a nossa personalidade. Daí eu acho que vai afunilando para outras pessoas. O pessoal me conhece bastante por propor desafios e propor coisas diferentes, e eu faço as maratonas 2 vezes por ano, né, que são maratonas literárias, tem uma proporção um pouquinho maior. E eu sempre tô tentando me desafiar também, além de criar as coisas pro canal. Então eu gosto de fazer, lendo o máximo que eu consegui em 24 horas, lendo o máximo que eu consegui em uma semana. Eu gosto também de ler aleatoriamente, mas eu me sinto muito mais motivado quando eu me proponho esses desafios. E eu faço tag, faço lista, faço unboxing, tudo, mas não são meus vídeos favoritos. Eu prefiro realmente esses vídeos que dão mais trabalho. Eu arranjo pra minha cabeça, né? Que eu gosto mais de vídeos que são difíceis levam um tempinho pra produzir. Eu faço resenhas, às vezes. E resenha é complicado porque às vezes você quer muito falar de um livro, só que as pessoas não querem assistir resenha daquele livro específico. Então é meio que um público bem nichado. Então às vezes geralmente não vai muito bem no engajamento. Mas eu também faço vídeo de leituras do mês, que eu gosto bastante de fazer. Primeiro eu falo, claro, do que a história é, um pouco... E aí depois um pouquinho do que eu senti. Por exemplo, eu analisei as edições de Morro dos Ventos Vivantes, que eu gostei muito. E daí eu fiz um trabalho de pesquisa para saber um pouco mais do livro. Nesses lugares onde eu coloco um pouco do meu jornalismo ali no meio, sabe? Uma coisa mais imparcial, assim. Óbvio que não dá pra ser imparcial completamente. O canal é meu, então eu faço o que eu quiser. Mas eu tento deixar, tipo, uma coisa mais, assim, séria. Diferentemente da produção crítica literária de séculos atrás, os booktubers têm se apresentado como produtores de conteúdo multifacetados, indo além da crítica por si só. Desde vídeos mostrando as diversas leituras feitas no ano, até apresentando lançamentos do mercado editorial, os influenciadores estão ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Então cabe a pergunta: booktuber é ou não é um crítico literário? É até um debate que rolou eu compartilhei no Twitter esses dias, sobre pessoas falando, nossa, mas booktubers se acham críticos literários, isso aqui, mas eu falo, mas eu nunca me denominei um crítico literário, eu não tô aqui para fazer uma coisa formal, eu tô aqui porque é o meu espacinho onde eu quero compartilhar a minha vida com vocês, eu quero compartilhar minhas opiniões, o que eu senti lendo. Antigamente tinha os livreiros que davam essa indicação de livros, hoje a gente tem a internet. Hoje as pessoas conhecem livros pela internet, então é uma indicação ali, uma coisa ali. Vejo, tipo, às vezes o pessoal colocar contra, assim, um batendo contra o outro, internet e crítica jornalista, e eu não vejo muito sentido nisso, porque cada coisa é a sua coisa. Então, essa separação, ao mesmo tempo, é legal porque traz novas pessoas, alcança um público mais jovem, e esse público mais jovem pode acabar tendo interesse em profissionalizar, em fazer uma faculdade, em ter uma visão realmente mais crítica. A comunidade literária ela é muito grande, principalmente agora, que, né, por causa do TikTok e outras redes sociais, ela tá crescendo muito. Inclusive, eu acho que todo mundo que lê livro já pensou em fazer alguma coisa para a internet, de falar de livros, porque eu acho que
nós leitores, a gente é meio solitário, assim, entre o nosso meio. Então, a gente quer conversar sobre os livros que a gente gosta com alguém. E essa forma de você falar com pessoas, mesmo que para um público pequeno, já é válido porque você quer conversar, você quer falar o que você achou do seu livro. É isso que faz movimentar essa engrenagenzinha aí que dá vontade da gente continuar fazendo, e lendo e produzindo. Realmente, você se vê cercado de pessoas apaixonadas igual você pela mesma coisa.